Galerinha, bom dia aí a todos. Vamos começar aí nossa aula. Então, hoje nós vamos continuar aí a ideia do movimento circular, né? Nossa aula aí de movimento circular. Mas ontem nós falamos dos movimentos circulares uniformes e uniformemente variado. O que ficou faltando foi acoplamento de movimentos, não é isso? De movimento circular. Então, eu vou fazer aqui um resumo breve para a gente criar uma notinha aqui, para a gente começar a ver a ideia desses acoplamentos. Aula, vamos lá, terceiro ano. Casinha. Quatro. Do 3. De 21. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou precisar relembrar algumas coisinhas aí para a gente não esquecer. Movimento circular uniforme. O que nós temos lá no movimento circular uniforme? Nós temos que a frequência é o inverso do período, certo? A frequência vai ser o quê? O inverso período. Período é o tempo necessário para ocorrer um ciclo e a frequência é o número de vezes que ocorre esse ciclo, certo? Isso é a nossa frequência. Tá bom. Eu vou pôr aqui. Frequência e período. Beleza. E aí, o que nós temos também em relação a isso aí? Nós vimos que a velocidade é quem? É a variação angular dividido pela variação de tempo. Agora eu confundi se eu usei o θ ou o φ, mas tudo bem. Eu usei φ ou θ? Vocês lembram, gente? Foi o θ mesmo, professor. Foi θ? O θ. O θ, né? Então, a variação angular vezes a dividido pela variação de tempo. Só vamos lembrar que essa variação angular é o perímetro da circunferência. Então, eu posso falar que a variação angular é igual a 2π vezes o raio. Certo? 2π vezes o raio. Então, por ter feito essa consideração, eu posso afirmar que a velocidade é quem? A linear é 2π sobre o raio. A variação de tempo é o período. Tudo bem? Se a variação de tempo, 1 sobre o período é frequência, então eu também posso ter que a velocidade é igual a 2π vezes a frequência, ou 2π, calma aí. 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, eu posso calcular assim ou assim. Certo? Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para vocês que eu tenho funções que vão entrando uma dentro da outra. O que eu já sei também? Eu também sei que essa é uma outra observação, né? A primeira, nossa segunda observação. Outra observação que eu tenho é que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Concordam comigo? Velocidade linear é a velocidade angular com raio. Pessoal, se eu usar aquelas equações lá em cima, eu posso ter a seguinte ideia, ó. Eu posso falar que velocidade linear é quem? 2π vezes o raio vezes a frequência é igual a velocidade angular vezes o raio. Espera lá. Raio com raio, eu posso chegar a falar que a velocidade angular
é 2π vezes a frequência. Que também pode ser o quê? A velocidade angular é 2π dividido por quê? Pelo período. Certo? Então, na verdade, só fiz o quê? Uma equação dentro da outra, eu substituí uma equação dentro da outra, justamente para quê? Para a gente entender que aqui eu vou fazer o contrário do que eu faço. Eu vou primeiro usar as equações para a gente definir o conceito, tá? Eu não gosto de fazer muito isso, mas nesse caso é interessante. Primeiro, nós vamos usar as equações para a gente definir o conceito. Eu gosto de fazer o contrário. Definir o conceito e depois usar as equações. Mas nesse caso, nós vamos precisar de fazer isso aí. Então, quando se fala dessa situação, nós vamos voltar lá no nosso texto básico, né? Então, eu tenho aí, ó, frequência, tudo isso que eu comentei lá, é essa ideia aí. E aí ele vem e fala o quê? Na situação problema. Situação problema, que é a questão da bicicleta, ele coloca aí, nós podemos ter dois tipos de acoplamento, tá? O acoplamento por eixo e o acoplamento por corrente. Então, vamos estudar isso lá. Qual que vocês querem aprender primeiro? Por eixo ou por transmissão? Por eixo ou acoplamento? Por eixo? Então, a transmissão, primeiro, por eixo. Vou pôr assim, transmissão de movimento circular uniforme. A primeira ideia vai ser a nossa, primeiro, por eixo. Certo? Então, vou desenhar aqui. Vamos ver se dá para fazer um desenho legal aqui. Eu tenho aqui, deixa eu mudar o ângulo aqui. Se não ficar centralizado, não tem problema. Mais ou menos, mas tá bom aí. Galera, eu vou chamar aqui de polia A e aqui de polia B, sabendo que aqui existe um raio A e aqui existe um raio quem? B. Certo? Lógico, estão conectados pelo mesmo eixo, certo? Se estão conectados pelo mesmo eixo, o que você não pode esquecer jamais? Pessoal, se um gira, né? Vou até pôr de rosinha aí. Se um gira, eu giro esse aqui, ó. Ocorre o giro. Ao girar, os dois vão girar juntos, vão ou não vão? Sim ou não? Me ajuda aí, galera. Bom, ao girar um com o outro, os dois vão girar juntos? E aí? Sim. Mas em velocidades diferentes. Espera lá. Eu giro o eixo, eu estou girando o eixo. Ao girar o eixo, os dois vão girar juntos? Vão. Né? Acha que não, Kessia? Eu teria aqui, ó. Acho que vão. Ah, então eu pensei que acho que não. Eu tenho aqui acoplado dois aqui, ó. Eu giro um só. Os dois vão girar ao mesmo tempo. Então, em detalhe, que você não pode esquecer.
Quanto acoplado por eixo, as velocidades angulares são iguais. Tá? Não esqueça disso. Acoplado por eixo, as velocidades angulares são o quê, gente? Iguais. Lembre que eu comentei com vocês que eu vou fazer o contrário. Eu vou começar com equações para a gente depois mostrar o conteúdo, mostrar a teoria. Espera lá, velocidades angulares. Se são velocidades angulares, olha o que eu tenho aqui em cima. Velocidade angular de A é igual a quem? Quem é a velocidade angular de A? É igual a 2π vezes a frequência de A. Que também pode ser igual a 2π sobre o período de A. Quem é a velocidade angular de B? É 2π vezes a frequência de B, que é igual a também 2π sobre o período de B. Tá. O que mais é velocidade angular? Eu posso dizer que velocidade angular, ó, usando aqui, ó, usando essa aqui de forma diferente, eu poderia dizer que velocidade angular é a linear dividido pelo raio. Sim ou não? Posso usar essa aí. Então, eu também posso dizer que a velocidade angular de A é a linear de A dividido pelo raio de A. E que a velocidade angular de B é a linear de B dividido pelo raio de B. Mas qual é a afirmativa do movimento? Quanto a movimento ou transmissão do movimento circular por eixo, as velocidades angulares são iguais. Então, a partir dessa afirmativa, eu concluo tudo, quer ver? Velocidades angulares de A e a angular de B são iguais. Espera lá. Angular de A é 2π vezes a frequência de A. Angular de B é 2π vezes a frequência de B. Simplificando, 2π com 2π, concluo que a frequência de A é igual à frequência de B. Já cheguei a uma conclusão. Também, com essa mesma afirmativa, qual é a afirmativa? A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Então, eu tenho lá, ó, quem é a velocidade angular de A e de B? Eu posso definir assim, 2π sobre o período de A, olha, não é isso? É igual a 2π sobre o período de B. Detalhe, 2π são iguais, concluo o quê? Que eu concluo que o período de A é igual ao período de B. Também concluo isso aí. Continuando com essa mesma afirmativa. Qual é a afirmativa? A velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. Sempre essa mesma afirmativa. Então, eu tenho, quem é a velocidade angular de A? Velocidade angular de A pode ser a velocidade linear de A sobre o raio de A. Que é igual, quem é a velocidade angular de B? É a velocidade linear de B sobre o raio de B. Outra conclusão. Então, o que é a nossa observação? A nossa observação a partir dessa situação que eu descrevi aí. Gente, vamos lá. Na transmissão de movimento circular uniforme por eixo, o que eu tenho em comum?
as velocidades angulares de A e de B são iguais. Primeira afirmativa. Segunda afirmativa, as frequências também são o quê? Iguais. Sim ou não, gente? As frequências Sim. também são o quê? Sim. Iguais. Terceiro, se frequências são iguais, os períodos também são iguais. E quarto, a velocidade linear e o raio são o quê, hein? A velocidade linear e o raio são o quê? Pessoal, quanto duas grandezas estão dividindo entre si, né? São diretamente o quê? Proporcionais, né? A velocidade de A e o raio de A estão dividindo entre si, então são diretamente o quê? Proporcionais. Então não esqueça disso. Em uma transmissão de movimento circular uniforme por eixo, o que eu tenho? Eu tenho velocidades angulares iguais, frequências iguais, períodos iguais, e a velocidade linear e o raio são o quê? Diretamente o quê? Proporcionais. São diretamente proporcionais. Por que eu estou falando isso, galera? Vez de eu equacionar a coisa, se eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer essa proporcionalidade, eu mato a questão. Vamos usar isso de forma prática, certo? Vamos usar isso de forma prática. Quando você está lá na bicicleta, ou a catraca, só para a gente não esquecer, a catraca é a parte traseira da bicicleta e a coroa é a parte dianteira da bicicleta, aonde você gira, certo? Então lá, você quer na coroa maior velocidade, você coloca na menor coroa ou na maior coroa? Vamos, eu quero a participação de todos. Não quero a galera calada aí, não. Vamos participar. Isso aqui é fundamental nas questões lá do Enem. Repete aí, professor. De novo. Felipe, eu tô lá, eu tô na minha bicicleta, então eu vou olhar agora para a coroa. Eu quero maior velocidade. Eu coloco na coroa menor ou na coroa maior? Na Na menor. menor. Na menor. Na menor, Alan? Eu quero maior velocidade. Não confunda catraca com coroa. Não confunda catraca com coroa. Catraca é a parte traseira. Coroa é a parte dianteira, onde você pedala. Então é maior. Certo? Então você é vai maior. colocar onde? Eu não manjo muito, não. Na maior. Certo. Certo? Uhum. Na maior. Então, para ter maior velocidade, eu tenho que ter maior raio. Então, eu coloco na maior. Certo? Maior raio, maior velocidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de acoplamento, por quê? De transmissão, por quem, gente? Por eixo. Certo? E a segunda transmissão, nós falamos de por eixo, né? A segunda transmissão é por contato ou por corrente. Um segundo caso nosso aí. Vou pôr aqui nessa parte aqui. Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Não, professor. Tá tranquilo. Tranquilão? Tá de boa. Bom Tudo de demais. boa? Então vamos continuar aí. Segundo caso. 2. Por corrente. Por corrente. Então, eu vou tentar aqui fazer assim, um grandão
pequenininho. Certo? Um grandão e um pequenininho. E isso vai estar conectado por quem? Epa! Ficou horrível. Quase. Ó! Vamos lá. Eu vou conectar aí uma corrente, né? Uma corrente em volta aí, que é essa parte azul. Lógico que fica claro que eu tenho aqui a um raio de A, e tenho aqui a B, um raio de B. Pessoal, como não está conectado por eixo, sim por corrente, o que acontece? Ao girar aqui eu tenho uma velocidade angular de A. E ao girar aqui, eu tenho uma velocidade angular de B. Fica claro que as velocidades angulares não são iguais. Se as velocidades angulares não são iguais, detalhe, uma gira com a mesma velocidade da outra, mas porém giram como? A velocidade linear de A é igual a de quem? A de B. Olha a diferença. Por eixo, as velocidades angulares são iguais. Por corrente, eu tenho o quê? As velocidades lineares iguais. Certo? Porque raios diferentes aqui, né? Se são raios diferentes, vamos pensar. O que é a velocidade linear de A? É a angular de A vezes o raio de A. Quem é a velocidade angular de B? A velocidade angular de B. Ou velocidade angular de B. Ó, gente, velocidade linear de B é a angular de B vezes o raio de B. Velocidade linear de A. Vou voltar lá na minha equação. O que eu posso falar que é velocidade linear de A? Pode ser quem? Velocidade linear de A, 2π sobre o raio, né? 2π sobre o raio dividido pelo período. Então, ó. 2π sobre o raio de A dividido pelo período de A. Velocidade linear de B, 2π sobre o raio de B dividido pelo período de B, e que também pode ser quem? Velocidade linear de A. 2π sobre o raio de A vezes a frequência de A, e a de B, 2π sobre o raio de B vezes a frequência de B. Galera, olha o tanto de equação. Vamos começar Qual é a afirmativa principal? A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Se as velocidades são iguais, vou colocar aqui até de vermelho. Se as velocidades lineares de A e de B são iguais, o que eu posso ter? Vamos primeiro à afirmativa. Quem é a velocidade linear de A? É a angular de A vezes o raio de A. Quem é a linear de B? A angular de B vezes o raio de B. Primeira ideia. Vamos lá. Segunda ideia. Continua na afirmativa. A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B.
Quem é a velocidade linear de A? 2π vezes o raio de A dividido pela frequência de A. Que é igual a dividido pela frequência de A? Não, tô doidão. Dividido pelo período de A. Não é isso? Ó? Período de A. É igual a 2π vezes o raio de B dividido pelo período de B. Detalhe, 2π e 2π eu posso simplificar, chego à seguinte conclusão. O raio de A dividido pelo período de A é igual ao raio de B dividido pelo período de B. E a nossa última conclusão, que eu posso chegar a afirmar, continuando aí, a velocidade de A, linear de A é igual a de B. Quem é a velocidade linear de A? É 2π vezes o raio de A vezes a frequência de A. É igual a 2π vezes o raio de B vezes a frequência de B. Raios com ou 2π com 2π posso cortar. Chego à seguinte conclusão. O raio de A vezes a frequência de A é igual ao raio de B vezes a frequência de B. Galera, lembre que eu falei para vocês, eu preciso equacionar para a gente tirar nossa observação. Qual é a nossa observação? Quando se fala de transmissão de movimento circular por corrente. O que eu tenho aí como característica? E aí, galera, o que eu tenho como característica? Velocidades lineares são iguais? Velocidades lineares são iguais. A velocidade linear é igual a de B. Primeira característica. Segunda característica. E aí? Segunda característica. A velocidade angular e os raios são inversamente proporcionais. Segunda característica, a velocidade angular e os raios são inversamente proporcionais. Por quê? Se duas grandezas multiplicam entre si, elas são o quê, gente? Inversamente o quê? Proporcionais. Isto. Terceira observação. O raio e o período são o quê? Iguais. Epa, iguais não. O raio e o período são o quê? Diretamente proporcionais. Muito bem, Amandinha. Diretamente proporcionais. E a quarta e última observação. O raio e o período são o quê, Amandinha? Epa, ficou apertado. Deixa eu melhorar aqui. Inversamente proporcionais. Terceiro, o raio e o período são diretamente proporcionais. E o quarto, o raio e a frequência são o quê? São o quê? Inversamente proporcionais. Entenderam aí, galera? Sim ou não? Sim, professor. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Não. De Só boa. tem Alan, Amandinha e Yasmin
aqui na sala. Jonathan tá aí. Cadê? Sim, tudo tranquilo? Então, Tá tranquilo. hoje só faltava essa parte aí, que é a parte que mais cai no Enem, tá? Só faltava essa parte aí. E aí, vamos ver uma situação? Eu quero saber de vocês uma situação que nós vamos aplicar os dois. Eu quero a maior velocidade, olha para vocês verem. Eu quero a maior velocidade de uma bicicleta. O que eu faço? Sem conteúdo teórico, o que você faz? Eu quero a maior velocidade da bicicleta. O que eu faço? O que se faz? Aumenta o raio. Aumenta o raio. Para aumentar a velocidade. O Jonathan fala o seguinte: mete numa coroa grande, beleza. E o que mais? Em uma catraca pequena. Olha lá. Coloco na coroa grande e na catraca pequena. Nós já sabemos, coroa grande, por quê? Coroa grande é transmissão por eixo, certo? Se é transmissão por eixo, eu sei o quê? Que o raio e a velocidade linear são diretamente proporcionais. Então, maior raio, maior velocidade linear. Mas eu também sei que essa catraca está emitindo por quem? Essa catraca, ó. Essa coroa está transmitindo o movimento por quem? Por corrente. Na corrente? Né? Por corrente, porque a coroa não transmite o movimento para a catraca? Ah, sim, sim. O movimento está sendo transmitido pela corrente em si. Pela corrente, por corrente. E ao ser transmitido por corrente, eu tenho o quê? Que as velocidades lineares são iguais, eu tenho que aumentar a velocidade angular. Então, ao aumentar a velocidade angular, eu diminuo quem? Eu vou diminuir quem, gente? O raio. Então, por isso que a catraca é pequena. Entenderam, gente? Entendi. De boa? De boa. Sim ou não? Sim. Talvez ou não? Sim, talvez ou não? Sim. Pensei que você ia pedir pra gente falar algum elemento químico. Eu também. De novo. O quê? Pensei que você ia falar, ou pedir pra gente falar algum elemento químico ou alguma grandeza física. Beleza. Vamos lá. Galera, eu já vou salvar isso aqui, tá? Já arquivo em PDF e vamos para a resolução de exercícios, tá? Elemento químico, Sheila, elemento químico? Vamos lá. Então, Celia. Galerinha, vamos resolver exercícios, né? Pega aí o módulo de vocês. Deixa eu salvar isso aqui. Então, vamos lá para habilidades, tá? Professor, Oi. depois o senhor vai postar essa aula, né? Ô, Yasmin, todas as minhas aulas estão sendo postadas depois de gravada. Você pode dar uma olhada lá que eu já enviei. Eu tô vendo. Eu já vi. Que postou. Todas as aulas, você pode ter certeza que vão estar lá, certo? Justamente porque eu não sei, igual comentei ontem, vou comentar hoje. Eu não sei o porquê que os professores gravam a aula e vocês não têm acesso, certo? Eu não sei o porquê. Tem professores que gravam a aula e vocês não têm acesso, não é isso? Então, eu não sei o porquê disso, mas eu sempre vou estar colocando lá, tá bom? E outra coisa que vocês perceberam, as minhas aulas têm link único, justamente para não ficar toda a aula um link. O link é único. Então, do primeiro momento até o último momento, vocês vão estar com o mesmo link,
certo? Então, e é bom de assistir novamente mesmo. Galera, então vamos continuar aqui, vamos resolver exercícios. Eu vou sair daqui, ó, já salvei. Eu vou sair daqui e vou para nosso... Cadê? Tá aqui, meu parceiro, tá aqui. Então, vamos lá. Galera, quer ver? Eu vou fazer essa sétima aí. Tudo bem? Sétima. Eu vou mostrar para vocês o método comum. Que página é essa, professor? Hã? Que página é essa? Página... 332. 332? Tá lá. Vamos lá. Seu Beleza, usuário. Eu nem vi também. 332. Galera, eu vou mostrar para vocês o método normal que qualquer um faz, né? Qualquer professorzinho aí faz. E o método Gugu, certo? E o método Gugu, certo? Vamos ver? Questão 7. Eu vou travar aqui que eu vou... Não preciso, não. Aqui não preciso travar, não. Olha lá. Se eu não me engano, é 332 ali. Tá aí em cima aqui, ó. Vamos lá. A engrenagem da figura a seguir e parte de um motor de um automóvel, os discos 1 e 2 têm diâmetros. Ó, gente, diâmetro. Diâmetro 1, 40 centímetros. Isso quer dizer que o raio 1 é quanto? 20 centímetros. Diâmetro 2, 60 centímetros. Isso quer dizer que o raio 2 é quanto? 30 centímetros. Lembre que o diâmetro, né? Diâmetro é o dobro do raio, então é a metade. Isso você já tem que saber. São conectados por uma correia. Correia é corrente, certo? Correia é corrente. Se é corrente, a velocidade linear de um é igual à velocidade linear do outro. São conectados por correia inextensível e giram em movimento circular uniforme. Se as correias não deslizam sobre os discos, a razão, olha a pergunta, da velocidade angular 1 pela velocidade angular 2. Muito simples, de boa. O que eu já sei? Velocidade angular de 1 vezes o raio de 1 é igual à velocidade angular de 2 sobre o raio de 2. Isso é a fórmula que todo mundo resolve, certo? Todo mundo resolve. Velocidade angular de 1 eu não tenho. Quem é o raio de 1? 20. Velocidade angular de 2 eu não tenho. Quem é o raio de 2? 30. Corto. Ele quer saber a razão de um com o outro. Está multiplicando, passo dividindo. Está multiplicando, deixa aí. Está multiplicando, passo dividindo. Velocidade 1 dividido pela velocidade 2 é igual a 3 sobre 2. Letra D. Certo? Certo ou não? Tudo tranquilo? Tranquilo. Agora, olha nosso jeito. Nosso jeito. Ele não quer saber a velocidade angular de 2 e 1? Pessoal, se a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio, então eu colocaria o raio o inverso. O raio de 2 sobre o raio de 1. Corto. 3 meios. Matou Maria Preá, vamos embora, gastando menos de 3 minutos. Pera aí, professor. Foi 10 segundos para fazer a questão. Entenderam a situação como é importante? Eu comecei essa aula mostrando para vocês que nós temos a equação. Temos. Mas... Coronavírus. Nós temos a equação e a equação mostra que
as velocidades por corrente, ou correia, no caso aí, mostramos que a velocidade angular e o raio são inversamente o quê? Proporcionais. Como ele quer a razão da velocidade angular de 1 sobre a velocidade angular de 2, você inverte o raio. Então vai ser o raio de 2 sobre o raio de 1. Matou. Entenderam aí, gente? Essa é a diferença de professores e professores. É mostrar o caminho mais rápido aí para vocês. Isso aí, numa questão lá de Enem, você mataria isso aí em menos de 3 minutos, porque vocês têm que lembrar que vocês vão precisar de quantos minutos? No máximo, para resolver uma questão, de quantos minutos? 3 minutos. Mandinha, gostou? Alanzão, gostou, Alan? Bom demais, bicho. É massa demais fazer Ei, professor, isso. você pode fazer a questão 9? 9, vamos. Sim, acho que é por eixo. Essa 8 é massa. Calma aí, deixa eu apagar aqui. 9. Essa da mesma, essa página aqui? Aí, por eixo, Sim, né? essa daí mesmo. Certo, eu vou até levar para lá. É por eixo. Vou fazer aqui, tá? Já sabemos que é por eixo, né? As bolinhas indicadas na figura giram coaxialmente, eixo. Sabendo que o raio de A, olha lá, nem vou tirar dados, raio de A, 20 centímetros e o raio de B, 60 centímetros. A velocidade escalar do ponto periférico na polia A velocidade escalar é a linear, né? É de 50 centímetros por segundo. A velocidade no ponto X é na B, não é isso? Deixa eu voltar. Vamos ver se é isso mesmo. Pra gente não. Na figura tem um X ali embaixo. É em B mesmo, X. Eu vou fazer de forma comum, depois nós vamos fazer mostrando aí. Galerinha, é ou não é por eixo? Se é por eixo, o que eu tenho? Velocidade angular de A igual a velocidade angular de B. Isso quer dizer que a velocidade linear de A sobre o raio de A é igual a velocidade linear de B sobre o raio de B. Ficou fácil. 50 sobre o raio de A, 20. Eu tô com... Já saí cortando aqui, que não precisava. Vou cortar. É igual a velocidade B. Não sei. Quem é o raio de B? 60. Gente, vamos lá. Eu vou voltar aqui, eu já cortei, mas vamos lá. Esse 0 eu cortei com esse. 2 eu vou cortar com 60, vai ficar 30. 30 está dividindo, passo para lá o quê? Multiplicando. Isso quer dizer que a velocidade B é quanto? 30 vezes 5. Velocidade B é quanto? 150, o quê? Centímetros por segundo. Precisava fazer isso? Não. Como que eu faria? Eu sei que velocidade linear e raio são diretamente o quê? Proporcionais. O raio era 20, foi para quanto? 30. Aumentou quantas vezes? 3. Isso quer dizer que a velocidade linear vai aumentar 3 vezes. 50 vezes 3. 150 centímetros por segundo. Matava a questão rapidinho. Vocês acham o movimento circular fácil? É, Felipe? Fácil porque eu ensinei assim para vocês. Porque eu ensinei dessa forma para vocês, seus... Né? De outra forma, não sei como que seria. E aí, tudo ok aí?
Tudo beleza? Pera aí, tô copiando. O quê? Diga Vasco! Ihu! Diga Vasco! Série Vitória. gay. Alan, não posso não. Olha, diga aí Vasco! Tudo beleza, galera? Tudo tranquilo? Tudo. Beleza? Então, vão descansar aí. 9 horas nós voltamos. Valeu! Ei, professor, Ô, se eu me atrasar aqui pra voltar pra segunda aula, é porque eu tive que ir em minha casa. Eu vim na casa da minha avó, na minha casa sem internet. Aí eu vou lá rapidão e volto. viu?